Olá, policiais da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Estamos aqui apresentando mais um Fique por Dentro, apresentado hoje por mim, Aline, e pelo meu companheiro Márcio. Olá, pessoal. Nós estamos com uma pauta curtinha hoje, né? Curta, mas importante, né? Vamos tentar fazer um programa mais leve, mas as informações que nós trazemos aqui hoje é muito importante. Vamos começar, Aline? Vamos! Qual que foi o assunto, assim, antes de hoje, né? Hoje teve um outro assunto muito falado, mas durante a semana teve um outro assunto que foi muito falado entre nossos companheiros. Qual que foi? A bonificação de desempenho. O nosso prefeito Bruno Covas foi até uma emissora de televisão e deu uma entrevista, uma reportagem lá, falando que ele iria pagar uma bonificação para as categorias que estavam na linha de frente de combate à pandemia do coronavírus, né? E isso causou, assim, ele falou, mas não detalhou, então causou toda uma comoção na nossa categoria. Por que as pessoas receberiam essa bonificação e os policiais da Guarda Civil Metropolitana que estão na linha de frente, estão mais expostos do que a saúde, por exemplo, porque a saúde tem EPI, a Guarda Civil não tem, não receberiam essa bonificação, né? E aí causou todo um furdunço. Claro, porque o nosso efetivo está ali, ó, na Cracolândia, na Ambiental, em cemitérios, nos postos de saúde. Então, assim, nós estamos realmente na linha de frente e o guarda foi esquecido pelo nosso prefeito nessa fala dele, né? Então, o que essa bonificação significa, Márcio? Pois é. E o pior, né? Só falando o que você falou, que nosso guarda está na linha de frente, só que assim, o profissional de saúde recebeu um EPI adequado para ele trabalhar. Sim. Né? A gente recebeu uma máscara que passa água, passa vírus, passa tudo. Sim. Né? Até a canetada do chefe deve passar por essa máscara, né? Então, assim, o que significa essa bonificação de desempenho? No ano passado, a prefeitura aprovou uma lei que passou pela Câmara Municipal e depois foi para o prefeito sancionou uma lei que fala da bonificação de desempenho por resultados, chama bonificação de resultados, para certas categorias da prefeitura que não tinham ainda essa bonificação de desempenho. Quem que já tinha? Nós, desde 2011, que temos o prêmio de desempenho, a saúde tinha uma bonificação e a Secretaria de Educação também tinha uma que eles chamam de 14º, que eles recebem lá no começo do ano, acho que até fevereiro eles recebem também. Então essas categorias já tinham, outras categorias não tinham, e aí a prefeitura criou lá essa bonificação, né? O que o prefeito falou é que ele vai fazer o pagamento dessa bonificação, que, salvo engano, eles pagam no final do ano. Eles calculam o ano anterior e lá no final do ano eles pagam conforme cumprimento de metas, né? Então tem que cumprir meta e tal. Qual que é o problema aí? Como o prefeito falou e não explicou, né, ficou achando que criaria uma bonificação nova. Não é uma bonificação nova, é uma bonificação que já existe. Ah, ela já existia, né? Já existia. Até mesmo porque, para ser pago qualquer coisa, a prefeitura precisa de uma lei anterior. Ele não pode fazer um pagamento sem ter uma lei, senão ele vai lá, o TCM reprova as contas e ele pode responder por improbidade, né? Uhum. Então é uma bonificação que já existia. Só que essa bonificação nos dá o gancho. Sim, claro. Porque o prêmio de desempenho ele é pago desde 2011, aliás, 2011 não pagou, começou a pagar em 2012, né? Mas a lei é de 2011, e lá ela prevê que o nosso prêmio de desempenho será reajustado anualmente. Nunca foi. Desde 2011 até 2020, nunca foi reajustado. Então, é o momento de se reajustar. Ótimo. É o momento de se reajustar. E aí a gente pode pegar como parâmetro para o reajuste a bonificação que o prefeito falou de R$5.000, né? Porque assim, se a prefeitura tem dinheiro para pagar quem está na linha de frente do combate ao coronavírus, e sabendo que os nossos policiais estão na linha de frente que faz jus, né? de combate ao coronavírus, fazem jus, por que não pagar essa bonificação, aumentar o nosso prêmio de desempenho, que é a nossa bonificação, né? Para R$5.000, no mínimo, né? No mínimo. Então o prefeito pode fazer esse projeto de lei, mandar para a Câmara vai aprovar rapidinho, tenho certeza que nossos vereadores estão com a gente, né? Uhum. Volta para ele sanciona e paga o nosso prêmio de desempenho de até R$5.000 ou mais. Né? Então, o que a gente tem que reivindicar, no caso, é o reajuste dessa bonificação, né? Porque ela já existe. Exatamente. Então, teria que ser reajustado esse valor aí. Para equiparar ao valor que ele anunciou na televisão, né? Sim, que ficou tão bonito, né? Esperamos que o senhor prefeito Bruno Covas tenha essa sensibilidade de reconhecer que, nossos policiais estão na frente de linha de combate à pandemia do coronavírus. 2, nossos policiais não têm nem EPI adequado para esse combate. 3, nossos policiais estão morrendo. Só no mês de abril foram 12, prefeito. 12. Talvez nem a saúde tenha tido tantas mortes, viu? A saúde municipal, eu estou falando. Talvez nem a saúde municipal tenha tantas mortes por coronavírus, né? E
4, a gente faz jus. Prefeito, a gente trabalha pra caramba, a Guarda Civil carrega essa cidade nas costas, porque ó, faltou coveiro, a gente enterra, né? A gente enterra as pessoas falecidas. A gente transporta, na greve lá da funerária lá, a gente dirigiu os veículos da funerária, né? A gente organiza a fila da Caixa Econômica Federal, né? A gente organiza o bom prato para as pessoas, né? A gente vai nas operações, desfazimento e a Guarda Civil Metropolitana, teve um lá na Vila Curuçá lá, uma reintegração de posse. Trabalharam lá também, viu? Fica aqui o nosso parabéns para as equipes que trabalharam nessa reintegração de posse, que foram profissionais dentro do que a Guarda Civil nos oferece, né? Do que a administração pública nos oferece, né? Então, a gente precisa de equipamentos, né? É a hora também da gente falar sobre isso também, a gente vai falar um pouquinho na pauta, mas parabéns também para a equipe. Mas voltando à situação do prefeito, ele precisa saber a importância da Guarda Civil no município de São Paulo. Os guardas precisam ser lembrados nas suas falas, precisa ser lembrado de uma forma efetiva em relação a toda a pandemia. Nós temos que brigar para ser lembrados. E somos os primeiros a ser lembrados para resolver problemas. Trazer soluções aqui. Para trazer soluções. Então, senhor prefeito, o senhor lembra da gente para fazer as ordens de serviço, para poder resolver o problema da cidade. Nós estamos aqui dispostos a isso, porém o senhor precisa lembrar que o guarda precisa também dos seus benefícios, das suas bonificações, de tudo isso, e de equipamento, e enfim. Senhor prefeito, olhe para os nossos guardas sim, com mais carinho, porque nós estamos trabalhando de uma forma muito amorosa à cidade e à população. Os guardas estão se doando para a população de São Paulo. Então, olhe para os nossos guardas. Pois é. Dá o recado aí, tá? Bom, o segundo assunto mais comentado depois desse foi o de hoje, né? Acho que eu vou dar uma apressada aqui na pauta, mas falar sobre o de hoje, que foi o prefeito também foi a mídia, né? Falar que ele vai fazer um rodízio extraordinário, que fala que os carros com a placa de final par rodam nos dias pares, os carros com finais de placa de final ímpar rodam nos dias ímpares, né? Eu acho que esse rodízio começa segunda-feira. E aí a pergunta que todo policial da Guarda Civil Metropolitana faz: e nós? Nós rodamos ou não rodamos? Nós estaremos nas isenções do rodízio, nas excepcionalidades, ou não estaremos, né? E aí a gente já começou a fazer uma série de ofícios para o secretário de Transporte, para o secretário de Segurança Urbana. Aliás, o Evandro falou por telefone com o secretário de Segurança Urbana, falando da necessidade de inclusão dos guardas na excepcionalidade, né? Para a Secretaria de Gestão, porque eles precisam definir. Os policiais da Guarda Civil Metropolitana vão estar nessa regra? Ele vai levar multa se ele for trabalhar? Ele está cumprindo uma escala. E aí? Ele vai levar uma multa? Ele vai trabalhar e vai levar uma multa? Como é que funciona isso, né? Me parece que eles vão criar um e-mail lá, algum sistema que todos nós vamos poder nos cadastrar, dizendo, ó, esse é o meu veículo, estou rodando para ir trabalhar, sou um policial, estou na frente de combate à pandemia, então não vou ser multado, né? Um pré-cadastro, me parece, né? Mas, assim, não saiu o decreto ainda, não dá para saber o que vai dizer nesse decreto, né? Então nós estamos trabalhando ainda, né? Sim, nós estamos oficiando. Agora, tem uma coisa, assim, que chama atenção. Eu falei com um colega hoje de manhã, e acho que ele replicou meu áudio nos grupos aí, causou um problema danado aí, né? Porque fala sobre o auxílio transporte. Olha só, quem recebe o auxílio transporte não pode utilizar o carro para ir trabalhar. Isso está previsto na lei lá do auxílio transporte, certo? Excepcionalmente, a prefeitura pode autorizar? Sim, pode. Mas por enquanto não saiu o decreto, não dá para saber se está autorizado ou não, né? Então não dá para usar de uma excepcionalidade que a gente está imaginando que pode acontecer para aplicar hoje. Sim, não está nada escrito, né? Então hoje, quem recebe o auxílio transporte não pode trabalhar de carro, isso está escrito na lei, né? E aí, como eu gravei esse áudio, o áudio já virou... né, lei? Rodou grupo, aí o pessoal está causando confusão. Pessoal, é o seguinte, vamos aguardar sair o decreto. Em cima do texto do decreto, a gente verifica se está certo, se está errado, e a gente reivindica o que a gente tem que reivindicar. Quais são as reivindicações que, inclusive, o Evandro fez hoje para o secretário municipal de Segurança Urbana? Primeiro, que o guarda possa se cadastrar para utilizar o veículo isento do rodízio. Segundo, que além dele se cadastrar para poder utilizar o veículo nos dias de rodízio, que ele tenha excepcionalmente o direito de utilizar o veículo e receber o auxílio transporte. Porque o pessoal carrega todo o material, né? Tá na linha de frente de combate à pandemia, então justificativa para utilizar o veículo ou receber o auxílio transporte tem. Só basta o prefeito autorizar.
Então esses são os pedidos que nós estamos fazendo para a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, para a Secretaria de Transporte, para a Secretaria de Gestão, para o prefeito e tal. Vamos esperar ver o decreto, como é que ele vai sair, para a gente poder falar para o efetivo como que o efetivo deve agir, tá bom? Bom, em princípio não existe decreto algum, então a gente segue a lei lá do auxílio transporte que fala que quem recebe o auxílio transporte não pode utilizar o veículo próprio no dia do serviço ordinário, né? E aí tem um outro problema, aí no dia da DEAC? No dia da DEAC não trata nada, no dia da DEAC você vai de carro, vai de trem, vai de moto, vai de transporte público, fica a seu critério porque a DEAC não traz essa proibição. A proibição que a lei fala é no serviço ordinário, é sobre esse serviço que a gente está tratando, né? Bom, mas enquanto não existe decreto, seguimos a lei. Depois que sair o decreto, a gente vai orientar o nosso efetivo de como proceder, Sim. Tá bom? No princípio tem que esperar o decreto. Mas vamos lá, Aline, a gente oficiou Secretaria de Gestão, Prefeito, oficiou a Secretaria de Segurança Urbana, a Secretaria de Saúde, sobre a necessidade de testar todo o efetivo da Guarda Civil Metropolitana sobre o Covid-19. Fazer a testagem, né, para saber se está contaminado ou não com o Covid-19. Uma das secretarias não respondeu, que foi a Secretaria de Saúde. Qual que foi a resposta deles? Então, eles nos informaram, eles estão estudando a forma melhor para que eles consigam fazer esses tipos de exames no nosso efetivo. Então, a secretaria nos deu uma resposta positiva, né? Então, eles estão estudando qual vai ser a melhor maneira de fazer isso, né? Então, vamos aguardar que nos próximos dias teremos aí os testes e como serão feitos em cada unidade aí da Guarda Civil. O que é importante é que a Secretaria de Saúde, né, já se comprometeu a testar os guardas civis metropolitanos. Eles devem fazer isso regionalizado, né, deve começar por uma região e depois expandir para as outras. Eles devem indicar, por exemplo, locais de testagem, né, não dá para centralizar e fazer todo mundo num lugar só, porque vai acabar expondo, né, fazer aglomeração. O que a gente precisa entender nessa pandemia é que é tudo novo para todo mundo, não somente para a guarda, né? Então, a gente precisa estudar uma melhor forma para que a coisa funcione. Não é todo ano que se lida com a pandemia, então a gente precisa entender que existe algum tempo. Claro que é o tempo mais rápido possível para eles, mas tudo precisa de uma burocracia, de um sistema para que as coisas funcionem da melhor forma. Em alguns desses ofícios, nós já estamos chegando a 90 ofícios tratando da pandemia, 90 ofícios para todas as autoridades. A gente mandou, acho que um pouco mais de 20 ofícios para o Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana. Eles responderam 18 ofícios com uma resposta. Em um ofício de 2 folhas, que é o ofício 096, o Comando da Guarda respondeu 18 ofícios nossos, né? Quem assina a resposta é o inspetor Marco Antônio da Silva. A gente sabe que a resposta não significa necessariamente que é ele que esteja respondendo, né? Ele segue uma diretriz que o comando passa para ele, ele assina o ofício e nos manda. Então não dá para responsabilizar o inspetor Marco Antônio pelo que está escrito aqui, né? Quem faz essa resposta é o comando da Guarda Civil Metropolitana. Vamos para a resposta, Aline? Você faz uma leitura, a gente vai fazendo um comentário, né? No que se refere à aquisição e atribuição de equipamentos de proteção individual, além de processos relacionados no ofício 092 GCM 2020, temos também o processo SEI 6029 de 2020, para a compra de 6.000 unidades de álcool em gel, 500 ml, bem como foram recebidos materiais de doações como luvas e máscaras que já foram destinadas ao efetivo. A prestação dos serviços de limpeza e higienização das unidades estão seguindo as orientações divulgadas nos comunicados número 127 e 131 da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Bom, só faltou ele colocar lá, mandar anexos comunicados, né? Porque aí a gente tem que adivinhar de qual comunicado que o comando está se referindo, né? Mas assim, o que a gente sabe, a limpeza das unidades da Guarda Civil Metropolitana, realmente tem uma empresa que foi contratada excepcionalmente aí no contrato emergencial que está indo nas unidades receber essa limpeza. Não sei se todas já estão recebendo, se tiver alguma unidade que não esteja ainda com a equipe de limpeza, manda para a gente pelo Fale Conosco, @Sindiguardas, qual que é a unidade para a gente poder cobrar. E tem o subinspetor Donizete que está rodando as unidades também, fazendo a desinfecção, é mais específica para o coronavírus, para essa contaminação mesmo. Ele usa lá um equipamento todo especial e está nas unidades. Eu acho que ele está fazendo a leste, porque ele passou esses dias atrás por algumas unidades da leste. Então,
tem esse colega aí também que não tem a obrigação, mas está fazendo voluntariamente esse serviço de descontaminação, né? Vamos prosseguir. Os órgãos e setores responsáveis pelos recebimentos e distribuições dos equipamentos de proteção individual no âmbito da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e de Divisão de Serviços e Logística e no Comando Geral da GCM, a divisão de arsenal e equipamentos, sendo que a entrega dos materiais, sempre que possível, ocorre de acordo com a prioridade informadas por cada unidade. Bom, o que ela está falando aqui? Que a DAI e a DSL que é responsável de fazer o recebimento e distribuição do equipamento. A DAI e a DSL, pelo decreto 58.199, são subordinadas ao comando. São subordinadas ao comando. Então o comando tem que responder pelas ações deles. Né? Não dá para o comando falar assim, a responsabilidade do outro, não é minha não, viu? Não dá. Né? Então, se tem um problema, por exemplo, a DAI distribui, 10 máscaras para uma unidade e 0 para outra, tem um problema de distribuição aí. E isso é responsabilidade do comando. Com não certeza. Dá para falar que não é. Né? Muito embora o comando pode cobrar da DAI e da DSL, mas o comando tem que saber o que ela distribui. Afinal de contas, eles prestam conta para o comando. Né? Não é possível que eles ajam autonomamente sem prestar contas para o comando sobre isso. Né? Sim. Então, é uma resposta que não responde nada. Né? É como dizer assim, eu não sei o que a DAI faz. O que ele está escrevendo aqui é isso aí. Eu não sei o que a DAI faz. Então, nós somos uma instituição só. Então, o nosso comando precisa saber de todos os filhos. Não adianta ter filho preferido, né? Mas o que ele escreve aqui é que, tipo assim, eu não sei o que a DAI faz. As prioridades por cada unidade são informadas por cada unidade. Eu duvido que a unidade entre em contato direto com a DAI. Isso aí passa a cadeia hierárquica, né? Com certeza. Passa pelo COP, o COP passa pela SOP, a SOP passa pelo comando, o comando manda a DAI. É difícil de dizer, mas vamos lá. Referente à jornada de trabalho dos profissionais da GCM, o Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana tem seguido o estabelecido na legislação municipal vigente, em especial no Decreto 59.283 de 2020, Portaria 14 SMSU de 2020, Ordem Interna 001 SMU de 2020 e no que couber. As regras previstas na Portaria 24 SG 2020. Bom, beleza. A resposta que ele deu é assim, estamos cumprindo a legislação, é isso que eles estão querendo dizer, né? Só que beleza. A banda musical tem necessidade de fazer os ensaios dela reunidos numa sala 5x5, 30 pessoas? Tem necessidade? Não. A Ordem Interna 001 autoriza o teletrabalho. Sim. Ela autoriza. O pessoal do grupo de risco tem necessidade de ficar no 12x36, 15 guardas numa sala lá no Itaim Paulista, por exemplo? Não. Dá para fazer teletrabalho, não dá? Com certeza. A 001 autoriza o teletrabalho? Autoriza. Está sendo cumprida? A 001 não está sendo cumprida, porque ela autoriza o teletrabalho para as pessoas em situação de risco, que formam um grupo de risco. Para a banda musical, por exemplo, né, dava para fazer o teletrabalho. Eles não estão cumprindo a 001. A portaria 14 também não está sendo cumprida na íntegra. O 59283 também não. Então, é uma resposta que não responde nada. Precisa falar, o comando precisa dizer para a gente assim, olha, o meu efetivo do grupo de risco, eu estou, por responsabilidade minha, colocando esse pessoal, 15 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas, no 12x36, juntas, ali, podendo se contaminar. Eu estou fazendo isso por minha responsabilidade. Beleza, é uma resposta. Agora, não dá para dizer que eu estou cumprindo a legislação. Está cumprindo a legislação? Então informa para a gente quantas pessoas trabalham, em que espaço. Né? A banda está ensaiando? A banda está ensaiando? Estão reunindo todos os músicos lá, num espaço pequeno, que eu sei que o espaço que eles põem lá é pequeno para ensaio? Está fazendo isso? E o pessoal do grupo de risco? Quantas pessoas trabalham ao mesmo tempo em cada unidade? Qual que é o espaço que essas pessoas têm para trabalhar? Isso precisa ser respondido. Alguém precisa se responsabilizar por isso. Porque as pessoas estão morrendo. E vai morrer mais, viu, gente? Deus queira que não. Mas seguindo essas diretrizes que vocês estão seguindo, vocês estão expondo nossos policiais a morrerem. Tá? Prossiga. Continuando. Quanto às orientações para medidas de proteção e prevenção para se evitar a contaminação,
adotamos as mesmas divulgadas pelas autoridades de saúde e sanitárias, cabendo às respectivas chefias imediatas as medidas de acompanhamento ao seu efetivo. Pode ler o próximo também. Os eventuais afastamentos por motivo de licença médica, mesmo nos casos de suspeitas por contaminação do coronavírus, são feitos de acordo com as diretrizes da Coordenação da Gestão de Saúde do Servidor, COGES. Bom, aí a gente tem um problema, né? Porque aqui o que ela está falando? No parágrafo anterior está falando de autonomia. Que os chefes têm autonomia para acompanhar lá as medidas de proteção, de prevenção do seu efetivo. E no seguinte eles estão falando que eles estão seguindo a diretriz da COGES. Só que tem um problema. A COGES tem respondido, se olhar o Diário Oficial de hoje, quinta-feira, né? A COGES, quinta-feira, 7/5, a COGES tem negado licenças médicas. Porque ela fala o seguinte: todo atestado que chega lá na COGES tratando de suspeita de coronavírus e não coronavírus propriamente dito, não é ainda a CID coronavírus, mas é uma suspeita. Que nem, por exemplo, eu sou diabético. Se eu for no médico, o médico vai falar assim: Márcio, você como diabético, eu vou te dar aqui um afastamento de 14 dias para que você não seja contaminado pelo coronavírus. Aí eu fico em casa esses 14 dias, eu mando o atestado para a minha unidade, a unidade abre um SEI e manda para a COGES. A COGES nega a licença. Porque o 59283 fala que não é a COGES que vai tratar esse tipo de afastamento. É cada órgão. Aí no caso o nosso seria a Guarda Civil Metropolitana. E olha que problema que a gente tem. Nessa resposta, a Guarda Civil Metropolitana fala: isso é problema da COGES. Na publicação do Diário Oficial, a COGES fala: isso é problema da Guarda Civil Metropolitana. E no final das contas, fica o problema pro guarda. Porque é o guarda que vai ficar com 14 faltas lá no seu prontuário para responder. Que aí o chefe pode justificar e injustificar o abonado. Isso que é um absurdo, né? A pessoa, além de se preocupar com o vírus, tem que se preocupar com o salário que vai ser descontado. E isso é um absurdo, não pode acontecer. Pois é. E olha, a resposta que a gente tem aqui é o seguinte: isso é problema da COGES. É o que ele está falando aqui. Isso aqui é o problema da COGES. E não é, porque a COGES já falou: isso aqui é gestão local. Gestão local é da Guarda Civil Metropolitana. Eu vou te dar um exemplo. Um atestado de 14 dias de rede pública, o chefe da unidade pode dar como licença de curta duração, até 2 vezes no ano. Então ele podia pegar 2 atestados de 14 dias e dar como licença de curta duração, não precisa mandar para a COGES. Isso poderia ser feito. Ele despacha, a competência é do chefe da unidade, não é do COP, não é do SOP, não é do comando, é do chefe da unidade. Ele despacha lá, conceda licença de curta duração, desde que o atestado seja da rede pública. Né? E aí publica, a COGES não tem nenhuma interferência nisso, só vai lá para a publicação, publica lá e tal, e concede. É uma forma de solucionar. O que não dá é para a Guarda Civil Metropolitana falar assim: isso aqui é problema da COGES. E a COGES, né, a diretora da COGES lá, escreveu assim: isso aqui é um problema da Guarda Civil Metropolitana, um empurrar para o outro e quem fica com as faltas é o guarda. Aí tem vida funcional, né, que você falou, tem salário porque vai descontar, né? Isso precisa ser resolvido. Isso aqui é gestão, gente, é gestão. Só que não é o sindicato que faz essa gestão. Quem tem que fazer essa gestão é o comando da Guarda Civil Metropolitana, é a secretaria. Talvez o secretário tenha que sentar com o secretário lá de gestão que coordena a COGES e falar: gente, vamos ajustar isso aqui, porque o meu policial não pode passar perreio. Com certeza. Né? Talvez seja necessário isso. Agora, o sindicato precisa vir aqui, escrever a cartilha para o comando e a secretaria pegar a cartilha e fazer? Não é possível, gente. Esses pessoal são gestores, ganham bem. Tem que buscar solução, né? Buscar solução. É isso que a gente tenta falar aqui. Busquem solução. Existem soluções, né? Então, por favor, olhem para os guardas, porque eles já estão nas ruas trabalhando contra esse inimigo invisível, e ter mais uma dor de cabeça dessa, eles não merecem. Pode prosseguir no próximo parágrafo, a destinação. A destinação, uso e reposição de qualquer material para emprego interno ou externo para o efetivo da GCM deve ser acompanhado pela cadeia de comando, iniciando pelo encarregado da equipe. Bom, eu fazendo a leitura desse parágrafo, eu tenho duas interpretações possíveis aqui que me surgiu, né? A primeira interpretação é de que o comando está querendo dizer: olha, sindicato, você não pode motivar essa cobrança de material, isso aqui tem que ser o efetivo que tem que motivar. A primeira interpretação que eu faço é essa. A segunda interpretação é de que o encarregado de equipe não motivou e não cobrou nada, né? Bom, pela primeira interpretação, eu espero que não seja isso que o comando queira dizer.
Porque existe uma Constituição Federal que foi aprovada pelo Poder Constituinte em 1988, ela colocou lá no artigo 8º, falando que o sindicato fala em nome da categoria. Então, nós somos substitutos da categoria para falar com o patrão, que é o empregador, que é a Prefeitura do município de São Paulo. Então, se o que o comando quer dizer aqui é que a gente não pode motivar, tá errado. A gente pode motivar sim. A gente deve motivar. E por isso a gente motiva. Né? Eu espero que não seja essa a interpretação que eu porque dentro dessa interpretação, a gente sempre, quando acontece algum problema, cadê o sindicato, né? Pois é. Então, eu acho que o servidor entende que a gente fala por ele sim. Exatamente. A segunda interpretação é dizendo assim, deve ser acompanhado pela cadeia de comando, iniciando pelo encarregado de equipe. O que ele está querendo dizer aqui é que o encarregado de equipe tem que cuidar de reposição de material e emprego interno e externo pelo efetivo da GCM. Use reposição de material. Espera aí. A senhora comandante, o senhor subcomandante, está querendo me dizer que o encarregado de equipe lá, aquele subinspetor que assume a viatura, lá em Perus, ele tem conhecimento pleno de todo o material que tem disponível na Guarda Civil Metropolitana, para ele saber o quanto o efetivo dele pode empregar, o quanto o efetivo dele deve economizar de material para que não falte em outra unidade. É aquele subspetor que assume serviço lá em Perus, no Itaim Paulista, lá em Capivarimondos. É ele que tem essa gestão de material? É dele? É isso que vocês estão querendo dizer para a gente que é isso? É gestão dele, ele que controla? Ele tem uma planilha lá dizendo, olha, na ADML, na DAI, tem 2.000 luvas, então eu posso usar aqui 20, porque senão vai faltar em outra unidade, é isso? Não é possível que seja isso. Assim, dizer que ele pode motivar a cadeia de comando por falta de material, beleza, ele pode motivar mesmo. Olha, faltou luva, faltou máscara, faltou álcool gel aqui, então vocês reponham. Inclusive, até que a gente entende isso, porque a gente, como eu falei, a pandemia é uma coisa nova. Então nós estamos aprendendo a lidar com isso. Isso não cabe ao encarregado saber a quantidade certa de material para toda a unidade. Porque os senhores concordem comigo ou não, mas quando eu tenho 20 luvas, eu não vou saber que eu tenho 2.000 lá no DML. Que também serve para ID10, para ID11, para ID50. Como é que a gente vai gerir isso? Pois é, quem tem que fazer essa gestão é o comando, né? Agora, uma coisa o encarregado de equipe pode fazer. E isso a lei orgânica do município autoriza. Ela autoriza abortar a missão por falta de EPI. Né? Eu recomendo até que a CIPA faça esse papel. Sim. Mas assim, a lei orgânica autoriza abortar a missão. Então vamos supor, te deu uma missão para você ir rondar lá o BS e não te deu máscara, não te deu luva, não te deu álcool gel. Ou seja, a missão é, vá lá com a cara e coragem, né? E seja contaminado pelo vírus. O encarregado de plantão, o encarregado da operação, a pessoa que esteja designada para cumprir essa missão, pela lei orgânica, pode abortar a missão. Ele pode abortar a missão porque não tem segurança para realizá-la. Mas a gente sabe que se abortar a missão, aí sim a cadeia de comando vai funcionar, né? Vem de cima para baixo um documento desse tamanho para o guarda responder, sabe? E aí sobra para o guarda lá responder por que abortou. E aí ele vai dar essa justificativa. A lei orgânica me autoriza. Só que a gente sabe que na Guarda Civil eles olham muito pouco a lei, né? Sim. Mas vamos ver, né? Prossiga com o próximo ponto, os casos pontuais aí. Casos pontuais relacionados à gestão interna de organização dos serviços, bem como o emprego dos recursos imateriais e humanos, também devem seguir a hierarquia funcional, iniciando pelo encarregado da equipe de serviço. Pois é, mais uma vez está jogando lá para o nosso encarregado de viatura, encarregado de plantão, a responsabilidade de gestão. Né? Se eu pegar o decreto lá, o 56796, que fala de atribuições, ao encarregado de equipe não compete fazer gestão, não. Ele motivar é competência dele. Agora, fazer gestão de materiais não é competência dele, não. Então, às vezes acontece de ter 3 terceira classe. Já pensou? O decreto nem autoriza, mas eu sei que acontece. Não acontece, né? E aí? Então, aí o terceira classe que é o responsável, né? Ele que é o responsável pela gestão interna de organização dos serviços, bem como emprego dos recursos materiais e humanos. Aqui o comando está falando para mim que é a responsabilidade do terceira classe, a gestão interna de organização dos serviços, bem como emprego dos recursos materiais e humanos. Deu bastante poder ao terceira classe. Devia dar salário, né? Eu acredito que acontece também muito na redenção, né? Na redenção acontece isso. Então a gente precisa prestar atenção no que a gente está escrevendo aqui, está ordenando. Né? Assim, se desse
pro terceira classe o salário de IS, não tinha problema nenhum em fazer gestão, porque eu tenho certeza que o pessoal competência tem, viu? Capacidade de fazer tem, né? Então ele merecia ganhar como o IS ganha, já que quem deveria fazer isso é o IS, né? Sim. Mas vamos lá, vamos seguir pro próximo, porque assim, essa resposta, pelo amor de Deus, viu? Por fim, esclarecemos que o Comando Geral da GCM, por não ser unidade orçamentária, falece de competências quanto ao empenho de recursos, portanto, qualquer proposta para aquisição de produtos ou implementação de serviços devem ser direcionados ao órgão responsável, que, por sua vez, fará os encaminhamentos necessários à manifestação das demais autoridades competentes. Então, fazendo a leitura desse, eu acho que esse talvez seja o parágrafo mais importante da resposta do comando. Fazendo a leitura desse parágrafo, a gente pode observar o seguinte. O que o comando está falando aqui para a gente nesse parágrafo. A Guarda Civil Metropolitana não tem competência... eu não tenho orçamento próprio, então eu não tenho competência para designar o que vai ser comprado na Guarda Civil Metropolitana. É isso que ele está dizendo aqui nesse parágrafo, né? Aí é um problema, porque o bombeiro, o Corpo de Bombeiros também não tem orçamento próprio. Mas o Corpo de Bombeiros motiva a secretaria, e aí saiu no Diário Oficial de ontem a compra de EPIs para os bombeiros. Não foi alguém da secretaria que falou assim, olha, o Corpo de Bombeiros precisa desse EPI. São bonzinhos, né? Precisa. Foi alguém lá do Corpo de Bombeiros que motivou e falou assim, olha, precisa ser comprado isso. Aí a secretaria vai lá e faz a compra dos EPIs. A Guarda Civil Metropolitana tem uma divisão interna que é responsável por essa motivação. Se chama Superintendência de Planejamento, que hoje é dirigida pelo inspetor superintendente Agapito Marques. A Suplan é a divisão responsável da Guarda Civil Metropolitana para fazer essa motivação de compra. Porque se a Suplan não fizer, aí a secretaria pode não ter informação suficiente para comprar o que a Guarda Civil precisa. Como é que a secretaria vai adivinhar que precisa a quantidade de uniforme, por exemplo, que precisa comprar e o número da bota? O secretário vai falar assim, poxa, eu acho que desses 6 mil guardas, uns 4 mil deve usar o número 40, então eu vou comprar o número 40, 4 mil. Não dá para adivinhar, né? Então isso tem que ser gestão da Guarda Civil Metropolitana. O que precisa é ler o decreto 58.199, porque ele fala lá no artigo, deixa eu até pegar o artigo aqui, artigo 36, inciso 1º. A Superintendência de Planejamento, Suplan, tem as seguintes atribuições. Eu só vou ler o inciso 1º. Planejar a estrutura de logística e equipamentos da GCM e sua expansão, em conjunto com as unidades competentes. Resposta. A resposta é essa. A Suplan faz o planejamento da aquisição de material e a unidade competente, que é o que tem o dinheiro para comprar, que é a secretaria, acolhe esse pedido e faz a compra. O que não dá para dizer assim, isso é problema da secretaria, a secretaria que tem que fazer a compra. Beleza, e quem que informa a secretaria? Como é que a secretaria vai saber que acabou a luva? Se ninguém informar que a luva foi utilizada. Vai dizer que é a terceira classe que está na viatura que tem que informar, acabou a luva. Sabe, é um empurra de gestão que não dá para entender. Então, nós mesmo como sindicato conseguimos observar que mais para frente, depois que acabar a pandemia, nós vamos lidar muito com distúrbios cívicos, né? E falta a aquisição de material de CDC, então isso é uma coisa também que precisa ser analisado lá na frente, não só os equipamentos que o guarda precisa trabalhar, vai faltar aquisição de granada, que eles utilizaram inclusive nesse desfazimento aí, né, que tiveram que tirar o pessoal que tinha invadido o condomínio. Então, eles utilizaram, se eu não me engano, no IOP tem 4 escudos balísticos para um efetivo daquele tamanho. Precisa pelo menos um mínimo 10 para fazer uma linha de CDC direito, né? Então, a gente precisa aprender a gerir pessoas. Nós, como Guarda Civil, eu digo, né? E o pessoal da Suplan precisa entender qual é o real papel deles na Guarda Civil. Não adianta falar que não existe esse setor, porque somos uma instituição séria, somos uma instituição que temos vários setores e cada setor tem que fazer a sua função, porque senão vai dar errado no final. A resposta para o ofício foi essa, né? Quem assina é o inspetor superintendente Marco Antônio da Silva, que tenho certeza que não foi ele que colocou essa resposta, ele recebeu, inclusive, está
Incumbiu-me as senhoras comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana, então uma resposta do comando, né? Não do inspetor Marco Antônio da Silva, uma resposta que nós lemos ela inteirinha. Não deu uma resposta sequer plausível para todos os questionamentos que a gente fez. Uma solução. Não deu, não apresentou a solução, responde assim. Para não dizer que eu não respondi, eu vou responder isso aqui para cumprir a lei de acesso à informação, para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Não tem uma resposta aqui, né? Que a gente possa pegar a resposta e falar assim, olha, temos uma solução para o problema. Não tem. É importante que o comando da Guarda Civil Metropolitana entenda que nós não somos inimigos de vocês. Nós estamos fazendo apontamentos de coisas que não estão dando certo. É necessário que vocês olhem para o efetivo de uma forma mais séria. Parece que estão brincando com a vida do guarda. E não é dessa forma que a gente tem que gerir pessoas. Nós só estamos pedindo direitos de conseguir trabalhar com nossos IPIs. Nós estamos pedindo o direito de não sermos prejudicados em relação a faltas. Porque nós estamos trabalhando de frente, nós somos a linha de frente trabalhando contra esse Covid. E não é certo responder dessa forma. O efetivo não merece isso. O efetivo ama a Guarda Civil, ama servir ao cidadão. E aí, assim que vocês respondem a gente, de uma forma discriminada, de uma forma que não responde nada. Então, por favor, o efetivo pede socorro em relação a todos os nossos pedidos, porque toda vez que eles se sentem injustiçados, eles olham pra gente no sindicato e falam, e aí, o sindicato vai fazer o quê? Pois é. E quando a gente fala aqui do comando, não dá para personalizar a coisa. Não é a senhora superintendente Elza. Sim. Não é o senhor superintendente Ferreira. Quando a gente fala de comando, a gente está falando de um grupo ali que é a cabeça da Guarda Civil. Até porque eles não trabalham sozinhos, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de comando, assim, no mínimo dá para se entender a comandante, o subcomandante, a SAI, a SOP, a SUPLAN. No mínimo, essas 5 pessoas ali que compõem o comando, que são, assim, a estrutura gerencial máxima da organização, né? Então, não leva para pessoalidade. Claro. O que a gente está pedindo aqui, o que a gente está cobrando aqui, são coisas que realmente afetam a vida do policial, né? Afetam a vida e a morte, porque a gente teve 12 mortes, 12 óbitos em abril. É um número expressivo, é um número que vai entrar para a história da Guarda Civil Metropolitana. Lá na frente, quando alguém escrever um livrinho de história da Guarda Civil Metropolitana, vai apontar o mês de abril de 2020 como o mês que teve mais mortes na instituição. Sabe? É uma pandemia, a gente não tem controle sobre a pandemia, mas tem controle sobre o nosso efetivo. A Guarda Civil Metropolitana tem controle sobre as ações do efetivo. Dá para minimizar o risco? Dá. O prefeito não está fazendo um ato aí para minimizar o risco, que é colocar um rodízio aí de par e ímpar? Será que a Guarda Civil Metropolitana não consegue pensar em alguma coisa que minimize a exposição para que o colega não venha a falecer? Né? A gente sempre está aqui à disposição, né? Para também auxiliar o comando em relação a sugerir, isso. Né? Dar ideias. Não só levar, né, o problema, A gente sempre propõe solução. Toda vez que a gente detecta um problema, a gente fala assim, ó, o problema é esse, as possíveis soluções são essa. A gente sempre dá sugestão. Porque nós entendemos como guarda civil, né? Nós somos guardas civis. Então, a gente não consegue entender o porquê que não conseguem se unificar, né? Esses setores todos de comando não conseguem unificar aí a ideia. Então, a gente está apontando que está dando errado alguma coisa, né? E precisa ser visto. E por fim, meu comandante, aí é um recado para a senhora. Já que a senhora falou tanto de competência dos chefes das unidades aqui, eu vou pedir uma coisa para a senhora. Peça à sua cadeia hierárquica que respeite a competência, tá bom? Porque a gente sabe de casos de chefe de unidade que toma uma decisão de acolher uma defesa ou de aplicar uma pena menor para a defesa, e quando chega no COP, o COP fala, não, aqui tem que dar pena maior. Se a competência é do COP, então não manda para o chefe da unidade, tá certo? Se o chefe da unidade tomou a decisão, respeita a decisão dele, porque a competência é dele. Né? Então, já que está falando de competência, vamos respeitar, tá bom? Mais uma vez, vamos encerrar o programa tristes, né? Essa pandemia levou mais um companheiro nosso, este era aposentado, é o GCM Almiro de Souza Cardoso, né? Nossos sentimentos à família. Vamos encerrar mais uma vez o programa com um minuto de silêncio em respeito a esse GCM aí que dedicou a vida dele à nossa Guarda Civil Metropolitana. Gente, até o próximo programa.